Olá a todos vocês, Shalom Aleichem, que abençoe a todos. Estou novamente aqui fazendo um vídeo, eu quero falar de Pêssah, tá? De Páscoa, sendo que estamos no mês de abril, dia 22, se comemora a Pêssah, e vamos falar aqui sobre a Páscoa, Pêssah. Quero falar primeiramente que a Páscoa que é comemorada no calendário gregoriano não é a mesma que o povo judeu comemora, tá? Isso não tem nada a ver. A festa, na realidade, de Pêssah do calendário gregoriano é uma festa dedicada a uma outra divindade. Não tem nada a ver com a Bíblia. Eu quero falar também no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 26, que o mestre, né, ele comemorou a festa de Pêssah. Tá? Em Mateus 26, ele vai comemorar, e é ali que ele faz aquele ato de partir o pão e beber o vinho. Tá? 26 diz que enquanto comiam, o mestre tomou o pão e abençoando, partiu, deu aos discípulos e tomai e comei, isso é meu corpo. Em seguida tomou um cálice e bebeu, tá? E compartilhou. Eles usaram um cálice só e eles usaram um pão só. Eles pegaram um pão e quebraram e repartiram entre si e usaram só um cálice. Isso é uma demonstração de unidade. Então, queridos, primeiramente que a Páscoa de hoje comemorada nas igrejas, a de chocolate, não tem nada a ver com as Escrituras. E a comemoração de Santa Ceia nas igrejas não tem nada a ver com essa Páscoa que Cristo comemorou, o Mashiach. Primeiramente, eu quero falar da Páscoa do calendário gregoriano. Isso nós precisamos falar. Eu estou aqui com a biografia do Rabino Mário Moreno. Diz assim: a origem da Páscoa do calendário gregoriano. A palavra Yaster, em inglês, aparece somente na Bíblia King James, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, Atos 12, versículo 4. A palavra traduzida Páscoa aqui é Pascha, ou Pascha, que é, como todos os eruditos sabem, a palavra grega para Páscoa, e não tem qualquer conexão com a palavra inglesa Yaster. E é bem conhecido que Yaster não é uma expressão cristã, não é em seu significado original. A palavra vem do nome de uma deusa pagã, a deusa da luz do dia da primavera. Yaster não é senão uma forma mais moderna de Eostre, Ostera, Astarte ou Ishtar, a última sendo pronunciada hoje como Yaster. Como a palavra Yaster, muitos dos nossos costumes nessa estação têm seus princípios entre religiões não cristãs. O ovo de Páscoa, por exemplo, são coloridos, escondidos, caçados e comidos. Um costume feito inocentemente hoje, sempre ligado com um tempo de graça e alegria para as crianças. Mas este costume não se originou no cristianismo. O ovo era, contudo, um símbolo sagrado entre os babilônicos, que acreditavam em uma antiga fábula a respeito do ovo do tamanho enorme que caiu do céu no rio Eufrates. Tá? Deste ovo maravilhoso, de acordo com o mito antigo, a deusa Astarte e Aster foi chocada. O ovo veio a simbolizar a deusa Yaster. Muito bem, eu vou aqui parar por aqui. Então, aqui, quem quiser adquirir, é só entrar lá na internet, vocês vão encontrar este livro. Muito bem, aqui fala de Pêssah também, mas eu quero falar de Pêssah. Pêssah não tem nada a ver com a Páscoa do calendário gregoriano. Eu quero enfatizar isso, que o calendário gregoriano é o calendário feito por Roma e pela Igreja Católica. Não tem nada a ver com a Páscoa das Escrituras. A Páscoa das Escrituras é uma mitzvah perpétua para o povo hebreu, que Moisés deu após a saída do Egito. Essa mitzvah foi comemorada na saída do Egito e depois que conquistou a Terra Prometida. Essa mitzvah não foi comemorada no deserto. Pêssah foi comemorado na saída, e dentro de Pêssah tem a festa do pão sem fermento, que é o pão asmo. Por isso que aqui em Mateus 26 diz que ele quebrou o pão, porque era um pão sem fermento.
Então a Páscoa bíblica é chamado Pessa. Pessa quer dizer soltar por cima. Biblicamente falando, originalmente falando deste mandamento, dessa mitzvah, quer dizer que o anjo da morte ia passar no Egito, iria matar todos os primogênitos do Egito. Mas quem passasse o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, o anjo da morte soltaria por cima, então não iria afetar. Então muitos judeus e até egípcios que fizeram este ato, tá, de fé, eles foram livres eles foram salvos, né, desta praga que foi enviada ao Egito. Por isso que é a 10ª praga. Então, queridos, depois disso, eles assaram o pão e não deu tempo de fermentar, eles saíram rápido do Egito por ordem do Criador. Então, por isso que é pães asmos, pães sem fermento. Por isso que o mestre manda no capítulo 26, versículo 17, arranjar um local para eles comemorarem essa festividade. Eles fazem um jantar e eles vão comemorar o mandamento que foi dado por Moisés. Aqui não é criado um novo mandamento, ou uma nova regra de fé, ou uma nova forma de pensar o que é Pessa. Aqui se lembra daquele ato, tá? Porque é um ato simbólico, tá? E a própria Torá diz que é para não se esquecer daquela conquista, daquele livramento, do poder que o Criador demonstrou ali e a sua misericórdia para o povo, porque foi ali que começou ali a libertação do povo hebreu. Então ali era para não se esquecer que é o Criador e que foi ele que libertou o seu povo das mãos de Faraó e do Egito, da escravidão. Isso também traz um ato simbólico para os nossos dias. Sabemos que todos nós que cremos no Mashiach somos libertos do império das trevas e somos libertos, perdoados os nossos pecados através do Mashiach. Então aqui em Mashiach, em Pessa, ele comemora Pessa e faz um ato dentro de Pessa, que é quebrar o pão, demonstrando unidade. Foi um pão, quebrou aquele pão e repartiu. Pegou um único cálice e dividiu com todos vinho, e não foi suco, vinho. O vinho fazia parte de Pessa. O pão também, porque o pão está falando do pão sem fermento, aquele ato que, como eu falei, de sair do Egito correndo, não deu tempo de fermentar a massa. Então, isso tudo faz parte dos elementos desta festa, tá? O pão, o vinho, também tem as ervas amargas, né, para relembrar que foi uma vida de sofrimento. Muito bem. O Mashiach comemora Pessa. Só que o que a igreja cristã fez? Disse que fizeram disso um ritual, tá, sem a festa de Pessa. Isso para mim é um erro. Por que é um erro? Para mim não, para as escrituras. Se o mestre está comemorando Pessa, e esse ato foi feito em Pessa, o que o mestre quer que nós temos que lembrar? Porque ele disse fazer memória de mim. Está falando da morte dele, como cordeiro. Então, como o quê? O cordeiro que expia o pecado. Então, Pessa tem que ser comemorado, lembrando do cordeiro, como o Mashiach sendo o cordeiro, tá? Mas Pessa tem que ser comemorada, tanto para cumprir esse mandamento, tanto para lembrar dele. Então, Cristo ele não separou, tá, o ato de comer pão e beber o vinho de Pessa. Na realidade, ele mandou cumprir esse mandamento dentro da festa de Páscoa. Muito bem, explicado isso, o que eu tenho para dizer? As pessoas hoje cumprem regras sem entender por que fazem, tá? Então, na realidade, a Páscoa bíblica, Pessa, está lembrando da morte do Cordeiro, está lembrando do povo hebreu. Mas qual foi o objetivo da igreja romana naquela época? Desconectar qualquer festa, tá, da Torá dos cristãos. Então eles não queriam que os cristãos tivessem essa conexão com o judaísmo bíblico, posso dizer, com a Torá. Por quê? Porque quando se lembra dessas festas bíblicas, Páscoa, nós lembramos do povo hebreu.
Porque quando falamos de Páscoa, falamos da saída do Egito. Mas se eu tirar o pão e o suco dessa festa, o que eu faço? Eu faço um cerimonial sem a Páscoa. Esse é o erro. Tá? Esse é o erro. E nós já vimos que na Bíblia está cheio de erros e contradições e acréscimos no Novo Testamento. Então nós não podemos confiar em um versículo e em outro versículo. Nós temos que confiar sim nos textos e no contexto. Se o mestre está comemorando uma festa, ele quer que nós venhamos a comemorar a festa. E dentro desta festa, lembrar dele. Então não existe a separação de Páscoa do ato cerimonial de comemorar a morte dele. Na realidade, lembrar. Fazer em memória de mim dentro da Páscoa. Esse fato de desconectar o Mashiach da festa bíblica é uma ideologia do cristianismo, que foi criado pela igreja romana, desconectar o Mashiach das festas bíblicas, porque fazendo isso desconecta o povo judeu do Mashiach, então eles fazem desse Mashiach um Deus para eles. É isso que realmente a igreja católica fez, e conseguiu enganar por muito tempo, não mais do que agora, porque os verdadeiros remanescentes estão se levantando, porque Yah está revelando a sua palavra. Então comemore Peça, e dentro de Peça, lembre-se da morte do Mashiach. Quero esclarecer isso aqui para todos vocês, e que Yah vos abençoe, e estude, comemore, mas comemore segundo a palavra, não segundo as ideologias e crenças que é ensinado, sem respaldo, sem contexto. Festa sem contexto não é festa. É ideologia de homens. Então, Páscoa se lembra do Mashiach. Que Hashem vos abençoe. Compartilhe este vídeo. Que Yah vos abençoe fortemente. Compartilhe. Dá um ok. Shalom Aleichem.